Raspava as suas presidentes, todos os escrúpulos de consciência. Eu gosto muito do nome Martim. Na França pode ser Martin e nos Estados Unidos, Martin. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. A vitória será nossa! Que Deus nos ajude, que isso se cumpra. Chicó e João Grilo. Ele disse, como é que vão traduzir isso? Eu sei lá, rapaz. Eu sou escritor brasileiro. Se os outros gostarem, eu acho ótimo. Tempos, combates pela história. Passado e presente neste podcast. Olá, está começando mais um programa do Tempos, Combates pela História. E no episódio de hoje, nós vamos revisitar uma entrevista que fizemos em 2021 com a grande historiadora Heloísa Starling. Na ocasião, batemos um papo com ela sobre este livro aqui, que ela tinha acabado de publicar em parceria com a Lilia Schwartz, a obra A Bailarina da Morte. Não perca, porque essa entrevista está imperdível. Estamos com a professora Heloísa Starling, da UFMG, aqui no podcast Tempos, Combates pela História. É uma honra, uma satisfação, professora, contar com você neste projeto. A gente fica muito feliz e te agradece muito pela disposição de tirar um tempo, abrir a sua agenda para conversar com a gente. Não, o prazer é todo meu, não se preocupe. E é uma honra falar com vocês, é um projeto muito bacana. Então, não se preocupe. Obrigado. A gente vai fazer, então, um bate-bola, pensando na temática da pandemia, da gripe espanhola, né, de 1918, mas também estabelecendo pontes, diálogos com as questões de hoje. Eu gostaria de começar levantando uma bola sobre o seguinte. Na página 192 do livro, A Bailarina da Morte... Ele leu o livro. Livro de capa a capa, viu, Luiz? Lemos tudo. Livro maravilhoso. A gente vai mostrar aqui o livro, né? Olha só. Não sei se está bem visível aí. Tá lindo o livro. Está visível. Inclusive, promove o livro aí, Mac. Pode ficar na minha frente, está mais bonito que eu, né? Esse livro realmente foi uma viagem ler. Uma oportunidade de ouro de entender melhor o Brasil. Impressionante como é que, a partir dessa temática, vocês conseguiram falar, você e a Lilia Schwartz, do Brasil, mas também das diversidades regionais, estaduais. Realmente uma obra de leitura obrigatória para todos nós da história, mas para o cidadão brasileiro que quer conhecer melhor o país de ontem e de hoje, né? E então eu dizia, na página 192, o Arthur Neiva, diretor do Serviço Sanitário de São Paulo, ele fala que o historiador do futuro, que fosse tratar da gripe espanhola, teria muita dificuldade. Então, eu gostaria de começar, Heloísa, ouvindo sobre o desafio que foi fazer a pesquisa e escrever sobre esse tema, especialmente porque vocês fizeram tudo isso durante a pandemia, o confinamento de 2020. Foi isso mesmo, quer dizer, eu me lembro que Lília chegou de Princeton, ela estava dando aula lá, e já chegou em março, assim, meio assustada, dizendo, olha, né, me ligou, eu também aqui também já estava um clima, e aí nós pensamos, mas nunca aconteceu no Brasil, né, isso que está acontecendo. A gente não estava entendendo, sabe, o que estava acontecendo. E aí, historiador, quando não entende o que está acontecendo, pergunta para o passado, né? Vamos pensar o que é, se já aconteceu alguma coisa. Aí eu brinco que o passado telefonou e falou, olha, procure a gripe espanhola, né? E aí a gente, então, foi atrás da gripe espanhola. E a gente pensava que nós podíamos começar a pensar, a estudar e a pesquisar, e 2 meses depois a gente ia se encontrar em São Paulo, ela vinha aqui para Belo Horizonte, como a gente fez na época do Brasil. Não nos encontramos até hoje, eu e Lília. Então, o livro foi todo feito desse jeito. Eu descobri 2 coisas que eu acho que é importante a gente falar. Quer dizer, uma é que o Neiva tem razão quando ele diz que vai ser muito difícil, porque, ao contrário das outras epidemias, que tem uma literatura grande, quando você pensa na peste negra, né?
essa não tem. Nós passamos um pente fino e são muito poucas as obras. O que salvou a nossa pesquisa, o que nós descobrimos, são as dissertações de mestrado, os TCCs e as teses das universidades públicas. Então, quem acha que esses trabalhos são feitos só para ganhar o título e que eles vão ficar empoeirando, não é verdade. Tem uma produção de conhecimento feita em TCCs, em dissertações e em teses que contam a história da gripe espanhola e orientam a gente a fazer a pesquisa. Isso foi um negócio... É claro que eu sou professora, então eu não achava que o resultado do trabalho das pessoas era para empoeirar. Mas a produção de conhecimento que está sendo gerada por estudante é um negócio da maior importância e tem que ser muito valorizado. Porque, por exemplo, no caso do Recife, foi um TCC e uma dissertação de mestrado que a gente encontrou, do jornal, acho que as duas, uma da história e outra do jornalismo, e que deu um mapa. Depois você vai atrás, né? Aí entra a minha pesquisa com Lília, mas o mapa, né, o caminho por onde eu tinha que andar, o que eu tenho que olhar, quem guiou, quem pegou a minha mão foi o estudante. Então, esse conhecimento que está sendo produzido, aí eu falei isso na TV, numa entrevista na TV Globo, lá em Recife, e dei o nome dos autores. No final da bailarina tem um agradecimento para todos os pesquisadores que nós lemos. E aí o menino achou que era sacanagem que estavam fazendo com ele, que era brincadeira que estavam fazendo com ele, ficou todo feliz, a moça do TCC e o garoto. Mas isso aconteceu no Recife, em Salvador, aqui em Belo Horizonte, foi uma tese de doutorado que nos ajudou. Então, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, então esse trabalho é fundamental. E aí os jornais, tá? Aí nós conseguimos, a partir foram as duas fontes que nos orientaram. E aí a gente foi para a imprensa buscar os jornais a favor e os jornais contra o governo, para que a gente pudesse filtrar o fato, né? Então, teve situações, por exemplo, que foi uma pena. Vou contar isso para vocês. Por exemplo, eu tenho certeza, eu e Lília cansamos de falar isso. Olha, em Santa Catarina, o foco da espanhola foi na região do Contestado. A Guerra do Contestado tinha acabado há 8 meses. Isso aí daria um capítulo sensacional, porque nos permitiria pensar o Contestado, o que aconteceu ali em termos de massacre, para que a gente pudesse entender a questão de por que o foco da espanhola foi ali, e nós não conseguimos fazer esse capítulo, porque não tinha jornal, nós tínhamos que ter ido lá. Para fazer o capítulo, nós precisaríamos ir lá fazer a pesquisa, porque não tem jornais digitais e não tem um bendito TCC naquela Universidade Federal de Santa Catarina, nem uma dissertação que nos orientasse. Então, falta a Bailarina da Morte, parte 2, quando a gente conseguir ir pessoalmente. Por outro lado, teve lugares em que tinha muito material, tinham jornais, e aí tinha os amigos da gente, né? Os professores do Recife que me ajudaram, foram lá. Eu ameacei aqui o Arquivo Público Mineiro, quando eu vi o anúncio da cloroquina, eu liguei para a moça e falei, olha, ou eu vou pular o muro do arquivo, ou você vai me mandar essa página, pelo amor de Deus. Aí o pessoal nos ajudou também muito, sabe? Então, teve uma ajuda bacana dos arquivos e tal. Mas a pesquisa funcionou muito nessa chave. Quem guiou a gente, quem nos guiou originalmente foi o trabalho das universidades, dos estudantes, porque não tem de professor que eu tenha visto, e o trabalho e os jornais. Os jornais são incríveis, porque ali você consegue reconstituir o percurso do vírus, aonde que ele atacou, como é que foram os efeitos. Então, o Arthur Neiva tem razão, mas o historiador sempre dá um jeito, né? E como nós temos boas universidades e bons estudantes, eles salvaram a história para nós, eles preservaram o passado para nós.
para que a gente pudesse contar a história. Professora Muito bom. Luísa, Thiago, é um prazer falar com você. Está me escutando bem? Tô. Eu quero, antes de começar a minha pergunta, mencionar que o Brasil em Biografia, como um bom professor mineiro daqui dos Gerais, tem sido uma ferramenta muito importante e eu acredito que para muitos outros professores do Brasil afora. Que bom, A bailarina está da marcado, morte acabei de também ver que está marcado. está marcado, super marcado, cabeceira, tem que comprar um outro agora. Vou contar para a Lília. Por favor. E a minha pergunta, ela tem a ver com o que você já começou, que é perceber esse cenário dos vários Brasis, não é mesmo? Tantas pessoas que falam disso, e é perguntar justamente Pernambuco, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Enquanto no Pernambuco eles estavam com disputas oligárquicas, em Minas parece que estava mais estável, pelo menos parecia. Uhum. E Rio Grande do Sul a gente vai ter essa centralização, né, positivista, essa censura e uma quebra de braço com a imprensa. Então, eu gostaria que você comentasse sobre isso, que eu acho que a gente vê isso em 2019 também, em 2020, né? Os vários Brasis dentro desse único país, digamos assim. Eu acho que é legal a gente pensar isso, porque na hora que a gente estava trabalhando, o nosso plano era: nós temos que contar essa história, mas nós temos que ser capazes de entender o que foi singular em cada cidade, né? O que caracterizou, assim, como é que a cidade reagiu, como é que teve de diferente num lugar para o outro, como é que a sociedade se comportou, então como é que as lideranças políticas atuaram. Então, isso foi deliberado, quer dizer, ou a gente consegue entender como é que o vírus e a reação a ele, a luta contra ele, se deu, ou não vai fazer sentido, porque nós não podemos contar uma história só, né? E aí nós nos demos conta de que foi muito diferente em cada lugar, porque isso que você está falando, quer dizer, quando você vai no Recife, você tem uma disputa oligárquica enorme, né? Você tem uma oligarquia dissidente que está na oposição. Então, foi um trabalho danado, que aí a gente tinha mesmo que achar jornal da oposição e da situação, porque senão a gente não conseguiria dimensionar o fato, né? E você tem... Então, eles chegaram ao ponto de criar uma doença falsa no Recife, que é a tanamofobia, né? Que a tradução, eles juntaram um sufixo e um prefixo grego com outro latino, criaram uma palavra que significa doença que mata, a doença não existe, mas para falsificar as estatísticas, né? Então, pensa bem, né, se não parece que a gente está vendo esse filme hoje, né? Então, no Recife, essa disputa política, o vírus entrou dentro da disputa política, né? Em Belo Horizonte, aconteceram duas coisas que me chamaram muita atenção. Uma, o fato de que o médico responsável pela secretaria, o que hoje seria a Secretaria de Saúde, né, ele se dá conta de que ele não preparou a cidade. Havia uma mística na cidade de que nós éramos todos um pessoal muito... uma cidade moderna, salubre, mas salubre dentro da Avenida do Contorno, né? A cidade, quer dizer, 70% da população de Belo Horizonte estava fora da Avenida do Contorno. E o médico, um médico jovem, ele se dá conta do que ele fez, que ele não preparou, e aí ele corre atrás do prejuízo, né? E ele vai ter uma atuação que eu não vi em nenhum outro lugar. Ele chama Libânio. Ele vai ter uma atuação incrível, Samuel Libânio, cara jovem, inclusive. Ele vai... tem até uma foto dele, eu fiquei tão impressionada com a atuação dele. Ele vai ter... né, bonitão, um cara bonitão, olha para você ver. Ele vai ter um apoio do prefeito à época, que era o Vaz de Mello, e eles conseguem fazer duas coisas que me impressionaram muito. A primeira bonitão ele, olha para você ver. A primeira é conseguir criar postos de atendimento na periferia de Belo Horizonte. Isso foi inédito, né? Ao invés de você pensar em postos no centro da cidade, igual aconteceu no Recife, por exemplo, em que a pessoa tinha que sair de casa e aí ela não conseguia voltar se ela estivesse doente,
eles começaram a instalar na periferia. Então, eles instalaram 9 postos. Isso foi uma ação impressionante. E a outra foi conseguir transformar a Escola de Medicina, que hoje é a Escola de Medicina da UFMG, uma ação que ficou esquecida, num grande SUS, no hospital para, né, para a população pobre. Isso foi sensacional, a congregação da medicina, da Faculdade de Medicina, ter aceito essa ideia e transformaram a escola em hospital, botaram os alunos de assistente e os professores de médico. Então, criou-se o SUS, né? Isso também foi uma ação nova. Eu não vi, não me lembro de ter, talvez São Paulo tenha feito similar, uma situação em que você cria um hospital grátis, público, para a população da periferia. E, no caso do Rio Grande do Sul, a questão foi o viés positivista mesmo, quer dizer, você tem ali um governo profundamente autoritário, né, que é o Borges de Medeiros, com uma enorme dificuldade de reconhecer uma dificuldade política de reconhecer o que estava acontecendo, que tinha um vírus e o vírus estava se espalhando, e aí ele vai pelo caminho que ele acha que é o mais simples, que é censurar a imprensa. É o único lugar onde tem censura à imprensa. Nenhum outro, mesmo no caso de Salvador e no caso do Recife, em que os governos atuaram no sentido de fingir que não tinha nada acontecendo, não, isso aí é um vírus, mas é porque é época de gripe, tal, não, pode ficar tranquilo. Não teve censura. No caso de Porto Alegre, teve, né? Talvez, se a gente entender a questão positivista e a ideia do ditador positivista, e no Borges de Medeiros, a gente fica mais claro como foi essa reação. O que é bacana da gente pensar, que não tem comparação com hoje, é que nos 3 lugares a população reagiu sendo solidária às pessoas. O traço da solidariedade aconteceu em Belo Horizonte, aconteceu no Recife, aconteceu em Salvador e aconteceu em Porto Alegre. Aconteceu em todos os lugares. A população reagiu no sentido de reconhecer o perigo, reconhecer que a vida do outro vale, igual à minha, e atuar no sentido de ajudar, de contribuir para ajudar. O traço de solidariedade foi comum. No caso de Salvador, foi muito lindo, porque o prefeito de Salvador resolveu que não tinha pandemia nenhuma lá, né? Você tem o Porto de Salvador, ele ficou com medo de, se falarem que está tendo epidemia, eles vão fechar o porto, lógico, né? Que é por onde chegava o vírus, e aí a economia, o porto, a situação econômica de Salvador já não estava bem, então vai ser um desastre. Então não existe vírus, não existe epidemia, não existe nada. E aí o arcebispo, né, de Salvador, ele faz uma missa, né, para dar o nome de peste, né? Então ele fala, não, nós temos que revelar. Ele quer revelar que está tendo o vírus. Como é que ele vai fazer isso? Ele faz uma missa, que é a missa que foi criada para combater a peste negra. E ele faz em todas as igrejas. E aí se torna público de que Salvador está sendo assolado pela peste. Isso, né? Então, foi nesse sentido. Quer dizer, ao mesmo tempo, você tem governos tentando mascarar, fingir que não está acontecendo nada, ou mesmo censurando, e uma população que reage se apoiando uns aos outros. Muito interessante, professora. Um prazer. Interessante mesmo, ou você está sendo educadinho comigo? Ô, sou simpático. Não, né? Senhora, estou falando direito, né? Com certeza, muito legal. Um prazer falar com a senhora, né? Reforço mais uma vez o quanto é honroso para nós do Tempos poder ela é muito dialogar jovem, com você. Chico, pode chamar ela de você. É verdade. Pode sim, eu vou ficar com vergonha. Oi, Heloísa. Oi, Heloísa. Oi. Ó, essa é a primeira entrevista com você. Depois a gente quer fazer uma segunda, quando você tiver um tempinho para nós. Claro. Aí nós vamos fazer uma segunda mais no estilo do Tempos, que é bem mais esculhambado. Hoje está todo mundo muito sério aqui, viu? Tá bom.
Tá bom, mas você acha que está sendo útil o que eu estou falando, que está ajudando Tá ótimo. a pensar, né? Vamos lá, Chico. Vamos fazer a segunda, sim, claro. Diga, Francisco. A segunda vai ser esculhambada. Tá bom. Diga, Francisco. Na obra, cientistas do Instituto Oswaldo Cruz aparecem, né, com uma viagem que eles fizeram pelo Brasil, na qual eles produzem uma pesquisa que vai culminar num relatório no qual eles vão apontar as doenças e não a raça como a causa do atraso do país. Essa é uma tese que muito antecede a grande virada trazida pela obra de Gilberto Freire, Casagrande Senzala, em 1933, naquele debate sobre o legado da miscigenação e o futuro do Brasil como nação. Por que esse relatório não repercutiu mais, ou ele repercutiu e pouco sabemos disso? Eu não sei, Francisco, quer dizer, a repercussão disso, eu acho que a Lília pode dizer mais para nós, porque ela é especialista nisso, nesse tema. Mas eu acho que ele tem repercussão na época, sim, porque a grande discussão é essa, né? O problema, eles vão falar, o problema é pobreza, né? A população, as epidemias estão ocorrendo porque você tem uma situação de pobreza, é a missão do Instituto Oswaldo Cruz. São duas missões que eles, né, que os sanitaristas fazem pelo país. Eu tenho a impressão de que, do ponto de vista do nosso imaginário, se você pensar, mas eu estou arriscando, depois a gente tem que ver com a Lília se isso faz sentido, mas eu acho que, do ponto de vista do nosso imaginário, pensa, nós temos uma sociedade que é fundada na escravidão, que é uma sociedade desigual, que é uma sociedade violenta e hierárquica. Então, dizer que o problema é um problema da raça, né, faz parte do imaginário dessa sociedade, né? E é um imaginário muito consolidado, como se as pessoas fossem, e que é consolidado até hoje, pensa, Francisco, né? Então, na hora que eles trazem esse relatório, o impacto desse relatório é muito grande, do ponto de vista da ciência, mas é um relatório que atinge o coração do imaginário dessa sociedade, né? Então, é como se você criasse umas camadas de proteção. Tem uma coisa que eu li, eu reli mais recentemente o Joaquim Nabuco, e me impressionou muito um negócio que ele fala. Tem uma hora lá, ele fala assim, olha, a sociedade brasileira ela é fundada na escravidão, o eixão, né, da fundação é a escravidão. Aí ele fala, como é que ela construiu, né, a sua modernização, né, com os valores civilizatórios? Ele diz, é uma epiderme, ela criou uma epiderme civilizatória. E ele fala, essa é a nossa ficção engenhosa de nação, tá? Uma epiderme civilizatória na qual, mas é só a epiderme, na qual nós nos mostramos como um certo tipo de sociedade. Na hora que essa epiderme se rompe, igual aconteceu agora no Brasil, que nós estamos vivendo o quê? A ruptura dessa epiderme. Aparece essa sociedade, esse imaginário. É muito impressionante como é que essa sacada do Nabuco tem a ver com hoje. É como se ele tivesse, né? Claro que ele não está fazendo isso, mas ela é premonitória, tá? Porque hoje o que nós estamos assistindo no meio da epidemia é a epiderme civilizatória ter se rompido e essa sociedade fingir ser indiferente a quê? Mais de 260 mil mortos. Quer dizer, nós temos mais de 260 mil brasileiros mortos e a epiderme civilizatória se rompe e a sociedade é indiferente a isso? Como assim? Né? Então, eu penso que é nessa chave que talvez a gente possa entender o efeito desse relatório à época. Tá? Ajuda a pensar? Você acha que ajuda a pensar a sociedade, o que estava acontecendo lá e o que está acontecendo cá? Né? Com certeza, professora, muito esclarecedor. Heloísa, isso se conecta diretamente com a questão que eu já pensava na sequência. Que, assim, vocês escrevem, né, com muita perspicácia que os momentos de pandemia, de enfrentamento de grandes calamidades, está mais ou menos na página 47,
desperta a consciência cívica, aumenta o sentimento de pertencimento social, mas, ao mesmo tempo, o próprio livro mostra, e a nossa experiência brasileira também mostra, que isso é muito variável de um país para o outro, né? Países enfrentam momentos de calamidade de maneira muito distintas. E aí, voltando um pouco no que você disse nas primeiras questões, comparando 1918 com hoje, como é que seria? Nós evoluímos em termos de consciência cívica, em termos de solidariedade social e esse sentimento de pertencimento. Dá para fazer uma comparação? Dá. Olha só, o Marx falava, né, que a história se repete a primeira vez a história acontece primeiro como tragédia, depois ela se repete como farsa. Ele esqueceu de dizer que a história se repete também como degradação, tá? Então, se você olhar, isso é a questão que mais impressiona a mim e impressiona a Lília. Se você olhar, a sociedade brasileira ela se organiza no momento da pandemia dentro dos princípios de solidariedade e de pertencimento, né? Então, pertencimento social. Então, a ideia é o outro importa, mesmo que eu não saiba quem é o outro. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, você vê o diretor de saúde dizendo, olha, a gente precisa equipar os 9 postos de saúde. E as pessoas, cada um, eu tiro um lençol, que é o que eu posso dar, o outro dá um caminhão, que é rico, caminhão de alimento, entendeu? Mas a sociedade contribui, né? Não é para sair na rua, não sai, sabe? Tem uma cena que acontece aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte adorava cinema, adorava, era o programa da cidade. E aí o principal dono dos cinemas de Belo Horizonte, esqueci aqui o nome dele, os cinemas são fechados, né? O diretor de saúde fecha o cinema e ele vai dizer o que nós sabemos que eles vão dizer, que os empresários vão dizer, e ele resolve abrir na marra os cinemas. A sociedade boicota. E vai sair nos jornais, né, a proposta de boicotar o cinema. É claro que o sujeito fecha o cinema no minuto seguinte, que ele não é idiota. Mas, veja, a ação foi da sociedade. Foi ela que se manifestou, né, foi Belo Horizonte que se manifestou para dizer, então, o que se degradou quando a gente olha para hoje é exatamente a capacidade de uma fatia larga da nossa sociedade se comprometer com o outro, né? Se comprometer com o princípio da solidariedade e da confiança, e do fato de que a minha vida vale tanto quanto a sua, com a compaixão, com o valor republicano da compaixão, né? Isso não aconteceu em 18, por isso que eu acho que, se a gente for olhar para os dois momentos, é muito visível o processo de degradação da sociedade. E nós devemos nos preocupar com isso, porque uma sociedade que tem uma fatia tão expressiva, que não se compromete em ser solidária entre si, ela não é mais uma sociedade, ela é um aglomerado de pessoas vorazes, egoístas e covardes, né? E a outra coisa que eu acho que é impressionante foi o tanto que, em 18, a sociedade quis cuidar dos seus mortos e o fato de que hoje nós não estamos, essa fatia larga é indiferente às mortes. Então, repara, nós precisamos fazer o luto nesse país. Nós precisávamos criar uma situação, como diz o Krenak, fazer um Quarup, né? Celebrar a vida dos nossos mortos, dizer que a vida de cada brasileiro vale a mesma coisa, vale idêntico, e enterrar os nossos mortos, honrá-los, né? Nós não estamos fazendo isso. Em 18, se você olhar, o grande impacto para a sociedade é como assim nós não podemos fazer velório, né? Isso foi um choque para as pessoas, porque elas queriam exatamente honrar os seus mortos, né? E hoje nós não fizemos o luto. Isso é muito preocupante, né? Então, repara, tem um traço de degradação na sociedade que nós precisamos ficar atento a isso, muito atento.
E reverter isso rápido. Se você e meus colegas permitem a digressão, eu estou me lembrando, alguns anos atrás, eu participei de algumas mesas aqui na Unimontes, a gente estava discutindo essa crise política que, vamos dizer, se arrasta desde 2013, e eu comentava que me intrigava, me chamava muita atenção, me preocupava o fato de que o regime militar negava veementemente a existência da tortura, porque ele sabia que havia um grande segmento liberal no país que era favorável à ditadura, mas que não aceitaria a tortura. Sim. E ao passo que naquele tempo, esse tempo que estamos vivendo, né, de 2013 para cá, fala-se com uma certa naturalidade da tortura. Para mim era um indício de uma degradação nossa enquanto sociedade. Sim, com certeza. Mas vamos voltar. Bom, esse é um outro tema muito rico, né? Eu concordo com você. Eu acho que já era um sinal do que estava acontecendo, do que está se degradando na nossa sociedade. Você tem toda a razão. Né? Professora Heloísa, Tiago de novo. É o seguinte, eu estou inclusive aqui com a planta de BH, eu tenho meu escritório. Eu tenho ela aqui também. Ó. Então, eu também tenho do Arão Reis, né? Essa cidade pensada, dividida, bonita, cartão postal da República, enfim. Aproveitando a sua fala, pensando aí nesse traçado urbanístico, essa cidade sadia, pelo menos na teoria, né? O que se via assim, como que esse mito da cidade salubre, no início prejudicou, né? Porque o Samuel Libano, ele teve uma ação bonita, técnica, digamos assim, até princípios que veríamos no SUS posteriormente, mas no início eles negaram, né? Então, assim, pensando nesse trem de doido aí, como a gente fala aqui, como que isso impactou a visão urbanística dessa cidade, que tinha poucos anos de inaugurada? Acho que tinha 20 anos, né? 20 e poucos anos, né? É isso mesmo, quer dizer, você tem, se você acompanhar os jornais, é muito interessante ver duas coisas. Uma, como que nós estávamos convencidos, nós belo-horizontinos, né, de que essa é uma cidade salubre, que ela foi construída para ser, com os melhores princípios sanitários, sem se dar conta, de novo, a nossa epiderme civilizatória, né, a nossa ficção de nação, sem se dar conta de que isso está acontecendo dentro da Avenida do Contorno. Quer dizer, você faz uma membrana, protege esse núcleo tem tudo, tem saneamento, tem hospital, tem tudo. E para lá da Avenida do Contorno, a situação muda, né? Então, mas você tem, Belo Horizonte acredita firmemente nisso. Então, você vê nos jornais as pessoas dizendo assim, não, isso é conversa de carioca. Carioca é exagerado, porque começaram a chegar as notícias do que estava acontecendo no Rio de Janeiro, e o povo aqui dizendo, não, isso é papo de carioca. Carioca, né? Esse povo exagerado, qualquer coisinha, eles ficam nervosos. Tem um jornalista que diz, não, se esse vírus chegar aqui, ele está roubado, porque ele não vai conseguir né, avançar. E aí tem um médico que toda vez que eu passo em frente à rua dele agora, ele é um nome de rua aqui em Belo Horizonte, eu falo, pô, esse cara era legal. Tem um médico nervoso, que é o Antônio Aleixo, né, que devia ser um cara meio mal-humorado, ele vai para o jornal e fala, gente, gripe é gripe, mata, viu? Primeiro, gripe é gripe. 2, era bom tomar as providências. Ele é o único que avisa. Né? Ele vai para o jornal umas 2 vezes e fala, olha, precisa tomar as providências, precisa ver a população pobre, precisa ver o que está acontecendo na periferia, porque isso mata e tem que cuidar antes. Né? Quando o vírus desembarca, né, e o Libânio, então, se dá conta, ele deve ter se lembrado muito do Antônio Aleixo, avisando que era bom tomar os mineiros. E o Antônio Aleixo fala, eu não sei de onde, ele fala isso no jornal, que esse pessoal aqui de Belo Horizonte acha que é melhor que os outros. Gripe mata todo mundo, entendeu? Essa gripe mata todo mundo. Né? E aí o Libânio deve ter lembrado muito do Antônio Aleixo, porque é só na hora que o vírus desembarca
e que começa, e ele começa a se espalhar com uma rapidez muito grande. E ele arrebenta com o mito da cidade salubre, porque ele transita, né, de um lado e do outro da Avenida do Contorno. Então, ele tanto vai infectar o que está fora da avenida, quanto dentro. Ele anda, a Avenida do Contorno, a membrana que protegia a cidade, não protegia nada. Então, o mito da cidade salubre vai cair aí, né? A gripe espanhola acaba com isso. Tá? Imagino que algumas iniciativas que depois vão ser tomadas, de hospitais, de ações de saúde em Belo Horizonte, tem a ver com o aprendizado de que nós não tínhamos uma cidade salubre, né? O vírus acabou com ela. Ô, Luísa, ainda em BH, você falou um pouco no início, eu queria retomar o papel da Faculdade de Medicina. E me chama muita atenção, porque no relato do livro, a questão é debatida no interior da universidade e o diretor se coloca ao contrário. Não é isso? E aí é uma votação da congregação que vai contra a postura do diretor. Duas vezes. Duas vezes, exatamente. E aí me chama a atenção o fato em si, e aí queria levantar a bola para você, né? Que é assim, nós estamos falando de 1918, portanto, mais de 100 anos atrás, num cenário em que, do ponto de vista da política formal, o poder é muito centralizado. As oligarquias, especialmente em Minas, né, são a oligarquia do PRN controla tudo. E aí ocorre, dentro de uma instituição de ensino superior, um momento muito intrigante, em que a congregação vai contra o diretor e abraça a causa, né, do enfrentamento da gripe, você comentou um pouco disso no início. Mas onde é que eu queria chegar? Eu queria te ouvir sobre essa diferença de relacionamentos dentro do campo universitário para o campo político naquele tempo. E poderia até fazer a comparação com hoje, né? A importância dessa autonomia, ainda que relativa, das universidades e, consequentemente, da ciência para esses momentos cruciais. Olha, no caso de Belo Horizonte, nós temos uma historiadora muito boa em Juiz de Fora, que é a Cláudia Viscardi, né? Isso, que tem uma análise muito, muito importante sobre exatamente esse momento em Minas Gerais, em que você tem um arranjo oligárquico, Arthur Bernardes chamando, inclusive, pessoas ligadas à universidade, ligadas ao mundo da ciência, para participar do governo, né? Ele tá tentando tomar conta do PRM, e aí, para isso, ele vai renovar uma parte do PRM. Isso é bom para nós, população, porque é por isso que não há, no governo de Minas, nada contra a ação saneadora dos médicos, né? Eu não entendia isso também. Aí, quando eu fui ler o livro dela, a análise que ela faz exatamente sobre esse governo, ela chama atenção para isso. Eu falei, pô, que moça danada. Ela é muito boa na análise da Primeira República, né? E aí eu entendi, eu não a conheço, mas sou leitora dela. E aí eu entendi o que ela estava querendo dizer e por que, então, eu via tantas pessoas da universidade no governo. Então, isso protegeu, eu acho, aí já sou eu concluindo, ela não tratou disso, isso deve ter blindado um pouco a ação do Samuel Libânio. A outra coisa é que nenhum governo vai contra a ciência em 18, tá? Ao contrário, na hora que eles se veem diante da necessidade de enfrentar a pandemia, todos eles chamam os médicos, né? Recife, Bahia, próprio Porto Alegre, todo mundo chama os médicos. Não tem negacionismo, como a gente diz hoje, e não tem descaso para com a ciência. Tá? E a terceira, aí no caso da Faculdade de Medicina, eu achei engraçado porque é uma história que ficou esquecida, e é uma história muito bonita. Né? Quer dizer, você tem um grande... O que eu entendi lendo a ata da congregação é que você tem um debate, o Samuel Libânio, que é ele é da Faculdade de Medicina, ele é um dos fundadores da Faculdade de Medicina, acho que é o mais jovem do grupo dos fundadores,
E ele bate na porta da faculdade para pedir ajuda, porque ele tem certeza que ele não vai dar conta. Quando ele enxerga o tamanho do problema, ele tem certeza que ele não vai dar conta. E quando ele pede ajuda, ele entra num debate direto com o diretor. E o que é interessante é que os argumentos do Samuel convencem a congregação, né? Convencem os outros médicos. Ele só não convence um médico que é um Werneck, é um médico famoso, não sei o que Werneck. Esse aí ele não convence, não. Esse vai criticá-lo até o fim, porque eles acham que não era necessário tomar essas medidas. Aí, né, a epidemia não é tão forte assim, não é necessário tomar essa quantidade de medidas. Imagina, parar a escola de medicina, transformá-la no hospital, isso não é necessário. Mas ele só não convence esse médico e o diretor da escola e consegue persuadir o conjunto da congregação. Mas é uma coisa histórica na escola, né? A congregação enfrentar o diretor. E depois, quando as enfermeiras pedem para participar e o diretor nega, a congregação enquadra ele de novo. Quer dizer, a sorte de Belo Horizonte é que se tinha um diretor limitado, mas uma grande congregação na Faculdade de Medicina, né? Porque eles tiveram uma ousadia incrível. E aí o governo ajuda. Então, o Líbano, eles botam farol para iluminar o estacionamento, a entrada da escola, transforma tudo em hospital. Aí, depois, a congregação ainda faz uma terceira coisa que é legal, que ela bota os estudantes para não só trabalharem na escola como assistentes, mas também nos postos da periferia. Tá? Muito bacana, muito bacana. Foi uma grande congregação e a Escola de Medicina deve recuperar essa história toda e ter o maior orgulho, né, dessa congregação aí, que os caras eram bacana, poxa. Muito. Né?